Bom, vamos para a terceira e última parte da aula, tá? Essa parte é mais rápida, eu garanto para vocês. Então, vamos para esse terceiro bloco aqui, né? Que é a eficiência no uso de recursos naturais disponíveis, né? E a gente vai falar especificamente da energia solar e seus usos, né? E um pouquinho do uso da água também. Então, com relação à energia solar, né, a gente tem basicamente dois usos para ela na fase de uso da edificação, né? O primeiro uso que a gente tem para energia solar é o aquecimento de água, né? E o segundo uso que a gente faz da energia solar é a geração de energia por meio de painéis fotovoltaicos, né? Então, o aquecimento de água serve para a gente utilizar essa água aquecida, né? Tanto para banho, né? Quanto para as pias, né? Em lugares mais frios, por exemplo, né? E esses painéis fotovoltaicos, eles são geradores que transformam a energia solar em energia elétrica que pode ser utilizada por todos os aparelhos elétricos dentro da casa. Essa é a diferença entre os dois. A energia solar utilizada para aquecimento de água, ela tem dois tipos básicos aí de equipamentos que a gente pode utilizar, né? O primeiro deles é um aquecedor solar simples, né? Que geralmente tem essa forma aqui, né? E eles são umas placas, né? Feitas assim por uma serpentina colocada sobre um fundo preto que é mais absorvente, né? Da radiação solar e cobertos por um vidro, né, que é justamente para não deixar esse calor que a água está ganhando aqui, né, sair desse compartimento, né. Então essa água toda entra aqui por essa parte de baixo, né, e vai percorrendo esse painel aqui por dentro dessas serpentinas e ao longo desse percurso ela vai se esquentando, né, porque esse painel ele está posicionado para receber a insolação mais forte do dia, né? Esse precisa ser um dos princípios aí de quem vai instalar esses painéis, eles têm que ter o conhecimento daquela carta solar, né, para entender qual é o posicionamento mais eficiente para que esse painel receba a maior quantidade de radiação solar possível, né? E a água vai percorrendo e vai se aquecendo, e quando a água chega aqui, ela já está aquecida e ela sobe, né? De volta para o boiler e fica lá um tempo. Esse boiler é isolado termicamente para não perder o calor, né? Mas esse movimento todo, né? A água sai de novo, vem, se aquece de novo e fica o tempo inteiro circulando aqui, né? E recebendo esse calor da luz do sol, né? Para depois ser utilizado, né? Isso pode ser misturado, né? Com a água que vem da caixa d'água, é, ou então pode ser utilizado inteiramente essa água do boiler mesmo, porque a temperatura que ela atinge, né? Por meio desse tipo de aquecedor solar de água não é tão alta, chega a 40 graus, 34, 40 graus, não é uma temperatura muito alta, né? Aqui no nosso na nossa região, principalmente, né? Já esse outro tipo de aquecedor, né, ele é um aquecedor solar a vácuo, né? A diferença dele para esse tipo de aquecedor simples é que as temperaturas de aquecimento que se obtém dessa água, né, são infinitamente maiores, assim, é muito, muito maior, né? A água que é aquecida nesse aquecedor solar a vácuo, na verdade, ela precisa ser misturada com a água da caixa d'água, porque a gente simplesmente, em determinadas épocas do ano, você não consegue nem utilizar essa água de tão quente, assim, ela queima, de tão quente que ela sai desse aquecedor solar, né? E o princípio dele, né, para aumentar essa eficiência no aquecimento, né, que são tubos, né? Então, esses tubos, né, eles já recebem mais insolação do que os tubos que estão aqui dentro dessa caixa de vidro, né?
porque cada tubo aqui recebe insolação por diversos ângulos aqui, né? Lateral, né? Aqui no topo, né? Na outra face, né? Mas além disso tudo, o que que tem de recursos aí que possibilita, então, aquecer tanto a água assim, né? Esse tubo, né? Como tá aqui nesse esqueminha, essa parte de fora do tubo, ela é um vidro, né? Essa parte aqui é o vácuo, né? E essa parte aqui de dentro, ele é um tubo interno feito de cobre, né? E o cobre, ele é um material que ele é altamente condutivo, né? Tanto térmico quanto elétrico, né? Então, por isso que os fios de eletricidade são feitos de cobre. Por isso que aquelas panelas, né, de tacho, né, de fazer doce é feito de cobre, porque o cobre, ele aumenta de temperatura rapidamente, ele não demora para aumentar, né? Então, esse tubo de cobre, ele é pintado de preto externamente para que ele ganhe mais calor ainda, né? E aí o líquido, né, circula no interior desse tubo, né? E esse ganho todo térmico que ele tem, né, ele é potencializado pelo vácuo, que não deixa o ganho sair, pela absorção, né, da cor preta, que aumenta esse ganho de calor, e ainda pelo cobre, que é um metal que se aquece muito rápido, né? Então, o líquido que fica aqui dentro também circula dessa forma, né? O líquido que está lá no reservatório, que é como um boiler desse aqui também, entra mais frio, mas ele circula aqui e sobe quente de volta, né? Então, esse tipo de aquecedor, na verdade, se você aquecer a mesma quantidade de água que esse aqui aquece, você tem uma utilização de água quente muito maior, porque você tem que misturar com a água fria. Então, o rendimento desse daqui é muito, muito maior. E ele funciona mesmo para aquecer a água, né, mesmo em dias nublados, né, basta a radiação solar, né, a eficiência dele é tão grande que ele funciona mesmo sem o sol direto, tá? Enquanto esse aqui não, né, ele aquece, mas muito pouco, se não tiver o sol direto batendo na superfície de vidro ali, tá? Depois, né, a segunda peça a segunda tecnologia que se pode tirar, da qual se pode tirar proveito para aumentar a eficiência da energia solar, né, é o uso do painel solar fotovoltaico, né, que é um gerador de energia, né, e que é composto, né, então é feito de acordo com essa montagem aqui, né, tem uma caixa, né? Depois tem um vidro encapsulante aqui. Depois está aqui o painel de células fotovoltaicas, né? Que convertem a luz solar em energia elétrica, né? E depois tem toda essa montagem aqui desses painéis. Então, quanto maior a área disponível de painéis fotovoltaicos, maior vai ser a geração de energia em uma determinada edificação, né? E essa energia ela pode ser usada por todos os aparelhos elétricos da casa, mas o rendimento, né, dessa geração fotovoltaica ele não é tão alto, né? Assim, eu lembro que acho que em 2012, por aí, quando eu fiz uma disciplina do mestrado que era de projeto de energia fotovoltaica em ambientes residenciais, o rendimento máximo de um painel desse era de 14%. 14% da energia era aproveitada e transformada em energia elétrica, né? Mas hoje eu sei que já aumentou, mas não tanto, assim, deve estar nos 17, 18% a eficiência desses painéis, né? Hoje em dia, né, aqui no nosso país já é possível que a gente produza a nossa própria energia, armazene, né, ou utilize isso, né, e também forneça essa energia para a rede, né, e dessa forma, para a rede elétrica em geral, e dessa forma a gente consegue créditos, né, lá para naquelas empresas de fornecimento, né? Não sei qual é a empresa que tem aqui, né? Em São Paulo é Enel, eu não sei aqui qual é, né? Mas hoje em dia já é possível, né? Quando esse tipo de painel solar fotovoltaico chegou no Brasil, não era possível fazer esse fornecimento de energia para a rede, né? Então, o que a gente não conseguisse armazenar de energia fotovoltaica era perdido, né? Hoje em dia já dá para fazer essa troca aí com essas concessionárias de abastecimento de energia elétrica.
Os painéis fotovoltaicos, eles são muito interessantes, né? Mas eles também têm um impacto ambiental se a gente for pensar no ciclo de vida deles, e essa é uma das críticas que sofrem, mas eu acho que fazendo aquele balanço final, se a gente for fazer essa análise do ciclo de vida, eu creio que seja positivo ainda, tá? E por último, eu queria falar um pouquinho para vocês da utilização, né, de água, né, aproveitamento de água de chuva, né, que pode ser feito tanto por captação de águas, né, que incidem na cobertura, né, então a gente pode coletar essa água do telhado, né, para reaproveitamento, mas ela precisa passar por um filtro, né. Primeiro vai ser retirado um material grosseiro, né? Essa primeira água coletada de telhado, ela é descartada, né? Para poder primeiro limpar todas essas superfícies de contato e depois as águas que vêm depois, né? Elas podem ser coletadas, passam por um filtro e podem ser armazenadas, né? Elas podem também ser coletadas, né, pela drenagem superficial ali, né, das áreas do entorno, né, quintal, né, tudo isso. E aí e elas podem ser colocadas nas caixas d'água, né? Mas é o seguinte, assim, uma professora da Poli, né, a Lúcia, agora eu esqueci o sobrenome dela. Ela estudou durante muito tempo essa questão da reutilização da água e o que ela afirma é que é necessário ter um cuidado e um acompanhamento muito grandes de desinfecção, né, dessa água, esterilização dessa água coletada para reuso, né, que pode ser que nem todas as pessoas que tenham, né, essa captação de águas de chuva consigam fazer, né. Então, o que ela recomenda, na verdade, para que se tenha segurança, né, e que, por exemplo, você não vai estar usando uma água que está contaminada por bactérias ou por outros micróbios aí que a gente não sabe se podem ocasionar algum problema de saúde ou não, é fazer a utilização dessa água de chuva muito mais para usos como limpeza de áreas externas, lavagem de carro, esse tipo de uso, né, que não está relacionado, por exemplo, a um uso mais higiênico e questão de saúde, como nos banheiros, né? Porque mesmo para as águas que a gente pode colocar no vaso sanitário, né? Pode haver, assim, uma situação de respingo dessa água no seu corpo, né? E não se sabe, né, qual é o poder de infecção, por exemplo, se tiver, né, algum, algum elemento ali que seja prejudicial nessa água. Para poder utilizar, né, essa água tem que ter, como esse uso, por exemplo, para banheiro, ela teria que estar passando por um controle bastante rígido, periódico, né, dessas condições mesmo de se tem proliferação de organismos ali, né, e se ela não causa nenhum perigo de infecção. É muito difícil a gente ter esse controle numa residência, né? Então, a recomendação da Lúcia é que se faça o uso mais nessas áreas, né, de nem horta, né? Ela fala que nem horta, na verdade, para essas mais para essa limpeza mesmo de quintais, de carro, esses usos assim que não são relacionados nem à alimentação e nem à higiene pessoal, tá? Era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. A bibliografia dessa aula está aqui. Esse último link, né, ele é muito interessante porque ele fornece diretrizes de projetos para arquitetura ambientalmente amigável, né, de acordo com a localização onde você está. Então, você entra lá nesse site, o link está no Moodle, né, e você insere a localização da cidade, Jacareí, São Paulo, São José, né, e ele vai te fornecer um monte de diretrizes da arquitetura bioclimática, né, para que você consiga, então, ter parâmetros para fazer uma construção que aproveita muito melhor toda a energia, os recursos naturais e causa muito menos impacto e ganha muito mais em conforto também, tá bom? Então é isso e até mais.